Será que no meio da guerra interior que a gente vive hoje, no meio dos nossos conflitos, no meio da nossa vida confusa, é possível ter paz com Deus? É possível ter paz na vida? É possível ter paz de espírito? É possível ter paz com as pessoas? A conclusão de Paulo, ele diz: se você entender a mensagem do Evangelho que eu vou te apresentar logo mais, no capítulo 6 ele vai começar a falar da nova vida. Mas se você quer entender essa mensagem do Evangelho, primeiro, acerte as coisas com você. Acerte as suas contas com Deus. Saiba que Deus não está com raiva de você. Saiba que você não tem que ter raiva de você mesmo. E saiba que as pessoas podem até ter com raiva de você. Mas o que determina a sua relação com elas não é o que elas sentem por você, mas o que você decide sentir por elas. Verso 9. E agora, que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Problema resolvido, tudo em paz. O que Deus fez por nós, o que Ele pagou para nós, a ação dele na nossa direção, resolveu o problema. Porque a nossa vida, naturalmente, é cercada de conflito, é cercada de guerra. A paz não faz parte do nosso cotidiano. As marcas dos nossos relacionamentos sempre são brigas. A gente não aceita o outro, a gente não tem paz com o outro, a gente naturalmente briga, porque a gente é difícil. A paz dá trabalho, a briga não dá trabalho, a briga é natural, é só pôr junto que vai dar pau. Porque é mais fácil brigar do que encontrar paz, porque paz tem um preço. O Evangelho de Jesus é sobre paz. Paz entre os homens, paz entre o homem caído e Deus, do homem com ele mesmo e do homem com as pessoas, porque ele longe do jardim, Caim vai matar Abel, e aí vai montar uma cidade, e aí um vai ameaçar o outro de morte, o assassinato, a guerra começa. Se você começa a ler Gênesis, você vai ver que as guerras e as brigas começam depois que as pessoas saem do jardim e vão para a cidade. E os caras começam a ameaçar o outro de morte já. Primeiro é um homicídio, primeiro relato é um homicídio. Depois as pessoas começam a entrar em guerra. Porque longe de Deus, longe da natureza de Deus, a nossa tendência natural é brigar, é entrar em guerra. E isso explica muita coisa do mundo que a gente vive hoje. Primeira coisa que você tem que entender aqui: Deus está em paz com você. Não importa o que está acontecendo, Deus está em paz com você. Não tenha medo de Deus. Ah, mas eu voltei para a lama, me sujei de novo. Não tenha medo de Deus, Deus está em paz com você. Vai para Ele, volta para Jesus, enquanto ainda é tempo, porque a graça não é uma autorização para você pecar, isso ofende Deus. Mas a graça é como um salvo-conduto para você encontrar o caminho da reconciliação. Eu sou feliz e estou em paz, não porque eu mereço a paz, porque eu não mereço, porque eu sou pecador, eu falhei, mas porque eu estou refugiado no Senhor. Aquele Deus que trata o culpado como se fosse inocente. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que eu creio. Esse é o Evangelho das boas novas de Cristo. Então, 3 coisas para você lembrar aqui agora. Primeiro, por meio de Jesus, nós temos paz com Deus. Segunda coisa que você não pode esquecer desse texto, verso 9 e 10. A nossa relação com Deus não se baseia no pecado e no que Deus faz com o pecado. Porque Deus não nos trata igual Ele trata o pecado. A relação de Deus com o pecado é uma, a relação de Deus com o pecador é outra. Então as pessoas vão apontar o seu pecado, vão acusar você do seu pecado, elas vão excluir você por causa do seu pecado, mas Deus não trata com você na base do pecado. Terceira coisa para você não esquecer de forma nenhuma, verso 10. Nós somos salvos pela vida de Cristo. A morte nos redime, mas a salvação, a plenitude está na vida. A vida que Ele teve e a vida que Ele tem, porque Jesus não está morto. A cruz está vazia. Jesus ressuscitou, Ele fez o quê? Nós éramos inimigos de Deus, verso 10 de Romanos 5, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo Jesus. Então o grande evento não é a morte da cruz, porque morrer na cruz todo mundo pode morrer. É natural para todo mundo, mas o grande evento da Bíblia não é a morte. O grande evento da Bíblia é a ressurreição. No terceiro dia, Ele ressuscitou, e Ele vive, e Ele te dá vida. E nós temos vida, nós temos paz com Deus, por meio da vida de Cristo. Então nós não somos salvos pela morte, nós somos salvos pela vida, pela ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. O Evangelho que Paulo vai dizer é aquele que eu não me envergonho.
Não trata da lei do pecado e do juízo, mas ele trata da vida, do Espírito da vida, da ressurreição, da nova vida, porque pecador nós somos. Mas o Evangelho de Deus não vem reafirmar o que a lei faz, o que a religião faz, é reafirmar o seu pecado. Mas o Evangelho de Cristo Jesus, por meio da graça, ele está aqui para dizer: em Cristo você tem vida eterna. Em Cristo você está pleno, você pode se recuperar dessa condição, você pode parar de pecar. Então, se você quer experimentar a vida longe do pecado, vem para Jesus, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é paz com Deus. Saber que Deus está em paz comigo. E saber que Deus me dá condição de ter paz no meio da vida. Aí você fala: mas Paulo, eu sei que eu estou em paz com Deus. Eu entendi a mensagem, Deus me ama, Ele me perdoa. Eu estou em paz com Deus, Paulo. Mas por que minha vida ainda está... Por que eu estou aflito? Eu sei que Deus me aceitou, mas por que eu estou angustiado? Por que eu estou passando por tantos problemas? Aí Paulo responde para você. Quer ouvir a resposta? Verso 3 e 4. E Paulo diz assim: também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Eu me alegro no sofrimento. Como você está lidando com o sofrimento? Porque primeiro, Deus está em paz com você, não é Deus que está mandando mal, porque Deus não manda o mal. E segundo, no mundo nós vamos ter aflições. Mas quando no meio da aflição você se distancia de quem realmente se importa com você, você se distancia de Deus, você não encontra paz no meio da vida. Mas chega perto de Deus. Saiba que Deus está em paz com você. A igreja está em paz com você. Chegue perto das pessoas. Viva o Evangelho da realidade, junto com as pessoas que te amam. E Deus promete para você paz no meio da guerra, no meio da tribulação. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer também.